Olá, queridos amigos, bem-vindos ao estudo do livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel e publicado pela Federação Espírita Brasileira. Agradeço à TV Mundo Maior, à TV A Caminho da Luz, pela oportunidade que estão me dando de apresentar por estes dois veículos de comunicação espírita, divulgando este vídeo, divulgando este livro. Tenho recebido no WhatsApp mensagens tão carinhosas. Se você ainda não interagiu comigo, o número é 19 997 78 2794. Agradeço muito pelo carinho, pelas palavras de estímulo, de encorajamento que vem ao meu encontro. Muito obrigado pela oportunidade que estão me dando de juntos encontrarmos mais uma vez para estudarmos obras sérias, que têm muito a nos enriquecer e que não podemos deixar cair no anonimato. Por isso, do nosso intuito e interesse em estudarmos as obras da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Nós vamos, neste vídeo, estudar a primeira parte do capítulo 18, o Evangelho e Exclusivismo. Lembrando que cada capítulo nós dividimos em 2 vídeos, em 2 programas. Começa Emmanuel nos dizendo: quase todos os santuários religiosos divididos entre si na esfera dogmática isolam-se indebitamente, disputando privilégios e primazias. E até mesmo nos círculos da atividade cristã, o espírito de exclusivismo tem dominado grupos de escol desde os primeiros séculos de sua constituição. Então esse é um problema muito grave. A verdade é exclusiva de determinada religião. A verdade é exclusiva de determinado templo religioso. Não. Nós não podemos ter este pensamento sectarista, individualista e ultrapassado. A verdade, ela está em toda parte, cada uma conforme o seu grau de entendimento, de maturidade. Nós temos que parar com aquela ideia, inclusive nós os espíritas. Por mais que cremos ser a terceira revelação, por mais que cremos termos uma compreensão que outras ainda não possuem, seja da mediunidade, da reencarnação, da comunicabilidade com os desencarnados, isto não nos dá o título de sermos mais ou melhor do que uma outra religião. O espírita que assim pensa é um espírita que precisa reavaliar o seu ponto de vista. Vemos dentro das religiões cristãs, catolicismo, protestantismo, espiritismo, umbandismo, muito aquela ideia: o meu centro, a minha tenda, a minha igreja faz um trabalho melhor do que a outra. Aos meus olhos, eu me identifiquei com o centro A, mas não quer dizer que o trabalho do centro A é melhor do que o do centro B. Hoje em dia, para se fundar um centro espírita, se funda porque um grupo saiu brigado do outro. Funda-se centros não com o objetivo de levar o espiritismo para outros bairros. Itapira deve ter hoje 8, 9 centros espíritas. A grande esmagadora maioria dos bairros não tem um centro espírita. Sabe como é que funda um? Quando sai brigado. E o pior, marca atividades no mesmo horário e nos mesmos dias do outro que saiu, para concorrer. Será que isso é um pensamento inteligente com a compreensão espírita que nós temos hoje? Será que estamos dando testemunho do que sabemos com um pensamento infantil, juvenil? É igual aquilo lá: você pegou o meu pirulito, eu não vou mais conversar com você. Ah, sua bala é mais gostosa que a minha, eu não vou conversar com você. Não é coisa de criança?
Não é coisa de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância. Tem campo para todo mundo. Itapira tem de 70 a 80 mil habitantes. Quantos bairros não precisam de um centro espírita? Aplicando passe, levando a visão espírita para aquela comunidade, tendo novos trabalhos de desobsessão, conversando com os espíritos sofredores, dando comida fraterna, dando café da manhã para morador de rua. Trabalho tem. Por que nós temos que ficar rivalizando com o outro? Nós somos pequenininhos. Nós temos que unir, não ficar dividindo. Não cada um por si, Deus para todos. Mas isso não é uma exclusividade espírita. Isso é em todas as religiões, onde há poder, onde há dinheiro, onde há fama, onde há destaque, entra o personalismo do homem, o personalismo da mulher. Ah não, eu sou o médium, eu sou o dirigente que leva multidões, eu sou o orador que faz as pessoas chorar no meio de uma preleção. Eu não tenho que estar preocupado com isso, eu tenho que estar preocupado em ser bom, em ser justo, em ser honesto, em ser digno, em ter moral. Eu não tenho que estar preocupado se o meu trabalho é maior do que o do outro, eu tenho que fazer com amor, fazer pouco, fazer com amor. Então aqui ele já nos fala que o Evangelho não pode coadunar com o exclusivismo. O Evangelho não pode caminhar com a ideia de que eu sei, eu posso, eu mando, eu sou o suprassumo. Nós não somos nada. Somos aprendizes. Eu nasci dentro do Espiritismo. Quando eu reencarnei, meus pais já eram Espiritismo. Eu não sei nada. Eu não sei nada. Se vocês assistirem um programa meu de 10 anos para hoje, vão ver a minha evolução, porque eu estou aprendendo todos os dias. Aí eu tenho que ouvir de médiuns que falam assim, eu sou médium há 30 anos, eu já sei tudo. Você não sabe nada. Eu não sei nada. Nós estamos aprendendo. O Espiritismo, primeiro, é novo, não tem 160 e poucos anos. Tem informações todos os dias vindo em nossa direção. E nós achamos mesmo que sabemos tudo? Então o convite de Emmanuel, reflitam, coloque a mão na consciência, não propague algo que ainda não saibam, não tenham a ilusão de que a verdade está em tuas mãos e de que o seu conhecimento já é suficiente. Precisamos a cada dia nos esforçarmos, nos dedicarmos, mas com humildade, com simplicidade. Os grandes médiuns que nós tivemos, os grandes tarefeiros espíritas ou cristãos, tinham a marca da simplicidade, da humildade. Isso demonstra grandeza de espírito, grandeza de caráter. Continua Emmanuel. Em nome do Cristo, muitas vezes a tirania política e o despotismo intelectual organizaram guerras, atearam fogueiras, incentivaram a perseguição e entronizaram a morte. Então a história nos mostra a Inquisição, as guerras santas, as cruzadas, as perseguições, como temos até hoje. Perseguições de uma religião perante a outra e perseguições dentro da própria religião. Dentro da própria religião. Aqui na cidade de Itapira, as grandes lutas que tivemos não foram com os católicos, não. Não foram com os protestantes, não. Não foram com os ateus, não. Foram com os espíritas. Acreditem se quiserem. Vou contar um caso só. Um caso. No final do ano, nós fazemos campanha de rua, exceto nos últimos 2 anos devido à pandemia. A campanha Alta de Souza, vamos batendo de porta em porta, pedindo alimento para a formação de cestas básicas. O que aconteceu? Fomos numa rua em que sabíamos que um espírita morava nela. Vimos o carro, vimos a casa toda aberta.
foi a única casa da rua que não foi nos receber. E a moto de som na frente, olha, está passando na sua rua um grupo espírita, pedindo alimento não perecível para a formação de cestas básicas, para serem distribuídas no final do ano, todos com a camiseta do centro. Então nós percebemos que as perseguições, hoje já não temos mais a Inquisição velada, mas nós temos, não, esse médium, esse orador, não, esse dirigente está obsedado. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes o obsedado sou eu. Às vezes o médium fora da casinha sou eu. Às vezes o errado na história sou eu. E eu estou terceirizando para outro médium, para outro dirigente, para outro orador, para outro escritor. Então nós temos que tomar cuidado com a nossa avaliação. E se eu guardasse a minha avaliação apenas para mim, era uma coisa, eu ainda interfiro no julgamento das pessoas que estão ao meu lado, pensando como eu penso, falando o que eu falo, propagando o que eu propago. Então nós temos que tomar cuidado, porque temos visto tanta briga no espiritismo, por nada, briga pelo poder, não é briga pela verdade, não. Não é briga para que a doutrina se mantenha pura, verdadeira. Não, não é não. A briga é para ver quem é o mais importante, o mais afamado, o com maior destaque. Então aqui no CEPAC nós brigamos muito conosco mesmo. Aqui há tarefas, tarefeiros. Aqui não há poder. Aqui não há destaque. Todos têm a sua importância. Não tem um que é mais ou menos, não tem o diretor que pode mais do que o outro, não. Aqui nós somos uma casa unida num propósito de disseminar o espiritismo para Itapira e para o mundo, presencial online. Não tem aquela ideia de que fulano é professor, de que ciclano é um médium experimentado. Não, temos pessoas com experiência, temos pessoas com currículo que já amealharam, mas na hora do serviço, perante os bons espíritos e perante o Criador, nós somos todos iguais. Então nós vamos indo para o intervalo e no retorno daremos continuidade à primeira parte do capítulo 18, Evangelho e exclusivismo. Não saia daí não, já retornaremos. Retornamos com o estudo do livro Roteiro, através do programa Jesus e o Espiritismo, que vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Agradeço sempre pelo seu carinho. Estamos vendo uma mensagem dura de Emmanuel, mostrando que o Evangelho ele não pode caminhar junto com a ideia egoísta do exclusivismo. Eu me lembro de uma história do Chico que eu já contei em outros programas, que vale a pena a meditação. Chegou certa feita para o Chico um fazendeiro da região de Uberaba, muito rico, espírita, e ele levou a sua filha. E ele disse assim: Chico, diga à minha filha que o Espiritismo é a melhor religião. Só que o Chico, vendo aquela jovem, percebeu que o compromisso dela naquela existência era com a Igreja Católica. O Chico colocou a mão no bolso, não sabem dizer se foi materializado ou se era de verdade, pegou um terço e falou assim: minha filha, eu também tenho uma grande devoção por Nossa Senhora, como sei que você também tem, sem a jovem falar nada. E o teu compromisso nesta existência é com a nossa querida Igreja Católica. E aquele pai saiu pisando duro, porque ele queria que o Chico dissesse que o Espiritismo era a melhor religião. E o Chico, observando que aquela jovem tinha compromisso com a Igreja Católica, disse a verdade, não se furtou em dizer a verdade. Então, nós já vemos que estas grandes almas, como por exemplo Leonardo Boff,
Um brasileiro perguntou numa audiência que teve com Dalai Lama, o chefe dos irmãos tibetanos, do budismo, do Tibete, perguntou: Dalai Lama, qual a melhor religião? Visando aquele chefe religioso dizer que a melhor religião era a tua. Ele olhou, pensou e disse assim: a melhor religião que há é a que te faz ser uma pessoa melhor. Se o catolicismo não faz o católico ser melhor, ele está na religião errada. Se o protestante não está sendo uma pessoa melhor indo no templo evangélico, reformado, ele está no caminho errado. Se o espírita vai na casa espírita e isso não o move a ser uma pessoa melhor, ele está no lugar errado. Então a melhor religião é aquela que todos os dias, pela nossa consciência e pela interiorização da mensagem, nos convida a sermos uma pessoa mais justa, mais fraterna, mais solidária. Aí sim a religião entrou em nosso ser. Continua Emmanuel no capítulo 18. Pretendendo representar o mestre, que não possuía uma pedra onde repousar a cabeça dolorida, o imperador Focas estabelece o papado em 607, exalçando a vaidade romana, supondo agir na condição de seus defensores, Godofredo de Bulhão e Tancredo de Siracusa organizam, em 1096, um exército de 500.000 homens e estimulam conflitos sangrentos, combatendo pela reivindicação de terras e relíquias que recordam a divina passagem de Jesus pela terra, acreditando preservar-lhe os princípios salvadores. Gregório IX, em 1231, consolida o Tribunal da Inquisição, adensando a sombra e fortalecendo criminosas flagelações no campo da fé religiosa. Convictos de garantir-lhe a doutrina, os sacerdotes punem com o suplício e com a morte valorosos pioneiros do progresso planetário, quais sejam Giordano Bruno e John Hus. Não é uma época triste? Início do papado, a ideia de que precisávamos de um enviado de Deus, e os papas, até pouco tempo atrás, era um título comprado, como bispo, arcebispo, padres. Não era vocação na maioria das vezes. Eram títulos comprados, como boa parte dos santos da igreja foram comprados. Quantos inquisidores não são santos? Quantos papas desonestos não são santos? Quantos homens perversos não são santos? Compraram o título de santidade e que de santos não tem nada. Nos fala das cruzadas. Início dos anos 1000, invasão a Jerusalém, requerendo aquelas terras como sendo deles, porque eles tinham a verdade em torno do Cristo. Matavam, abusavam, saqueavam, em nome do Cristo, em nome de Jesus. Faziam tudo o que faziam em nome de Jesus, em nome da verdade. Depois tivemos a Inquisição. Gregório IX, aquele mesmo que mais tarde André Luiz veio nos narrar através do livro Libertação, aquele personagem que há mais de 700 anos dirigia a Cidade Estranha, teve a genial ideia de ter o Santo Ofício, um tribunal capaz de julgar a heresia do semelhante. Então, todos que eram contrários
a igreja, todos que preconizavam uma verdade diferente da igreja, e aqui ele citou 2 nomes, Giordano Bruno e John Hus, mas poderíamos citar outros como Jerônimo de Praga e outros personagens mais, por não concordarem com a filosofia católica. Vimos o caso de Galileu Galilei. Não, mas a Terra não é o centro do universo, como a igreja fala, então vai para a masmorra. Porque se a igreja falou que a Terra é o centro do universo, ela é, e pronto, e acabou. Não tem argumentação. Então foi condenado. Não havia julgamento. Não havia defesa. Não havia recursos. Se fosse condenado, era torturado, tirava todos os seus bens e insígnias, e ele ficava à mercê do que os inquisidores. Tomás de Torquemada, um dos inquisidores piores que nós tivemos na Espanha, só ele mandou matar mais de 10.000 pessoas. Só ele. Quantos inquisidores não tínhamos naquela época? Quantas pessoas honestas, quantos médiuns que eram médiuns e não sabiam que eram médiuns, não compreendiam a mediunidade naquela altura, não morreram porque disseram eu vi espíritos, eu ouvi os espíritos. Quantas pessoas não eram denunciadas por pessoas próximas para perder títulos e terras? Então foi um momento em que vemos a tristeza em nome do Cristo, ao ponto de hoje na Europa termos santuários, templos lindíssimos, mas que por dentro estão vazios. Tirando a Itália, Portugal, a Espanha, países católicos, cristãos, nós vamos para as outras regiões da Europa, os templos estão vazios. Não querem saber do Cristo, porque eles associam o Cristo com mortes, perseguições, difamações, julgamentos sem qualquer nexo com a realidade. Então, em vez deles estarem fazendo um bem em nome do Cristo, eles mancharam o nome do Cristo. E agora aquelas terras precisam passar por um trabalho de reorganizar o pensamento do Cristo. Porque se você chegar com aquela velha ideia, dogma, imposição, faz isto que a igreja te ajuda com aquilo, hoje já não convence mais. As religiões são convidadas a mudar, a ver e a trazer o sentido original da palavra religião, que do latim significa religare. Religar o teu pensamento ao do Criador. Religião veio mais tarde a ser um poço de dogmas, um poço de verdades absolutas, um poço de exclusivismo perante a ignorância do homem e a vontade da hegemonia. A vida toda, pelo restante do tempo, nós continuaremos essa pobreza? Não, os jovens de hoje em dia já não aceitam mais isso. Hoje nós vemos que as igrejas têm poucos jovens. Nós vemos os centros espíritas com poucos jovens. Então é um desafio também para nós atrairmos os jovens, mas não daquela velha forma. Hoje os jovens já têm outra cabeça, outra mentalidade. Já não funciona práticas que funcionavam. Então também é um desafio que chega a todos nós. Nós vamos caminhando para o término do programa, lembrando que a outra parte veremos no próximo vídeo. Eu convido a todos a interagirem comigo pelo WhatsApp 19 997 782794 e também a uma lista de transmissão.
Se você deseja receber uma ou mais mensagens espíritas por dia e gratuito, é só mandar uma mensagem para o nosso número que está aparecendo aí na sua telinha. E também aproveito para convidar os amigos a conhecerem o canal da TV no YouTube, da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos. Se você já é inscrito, divulgue para os familiares. Estamos procurando atingir a meta de 60 mil inscritos até o meio do ano. E a tua ajuda, ela é muito importante para chegarmos nesta meta. Eu desejo a todos uma semana de muita paz, de muita luz, que Jesus e os bons espíritos nos envolvam, nos iluminem, nos auxiliem em nossa jornada e que o estudo possa levar um pouquinho de luz e de esclarecimento. Até o próximo programa.